Em 2024 que não aconteceram, como eu, levanta a sua mão. Você fez alguns dos planos assim que não deram certo? Vivemos dias bons, vivemos dias ruins, mas a pergunta é: como podemos ter uma confiança inabalável para um ano de 2025? E hoje nós queremos pensar sobre isso, e eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 27, porque Davi tem muito a nos ensinar neste salmo. Tem verdades preciosas que nós vamos refletir no Salmo 27, quando o Senhor quer falar ao nosso coração. E eu quero junto com você refletir um pouco sobre isso. Como nós vamos conseguir ter um ano aonde nós podemos ter uma confiança inabalável? E eu queria que você pudesse ver versículo a versículo. Nós não vamos ler apenas o 4, mas nós vamos pegar e ler a partir do verso 1. O contexto deste salmo aqui é um salmo de Davi, e para a maioria dos teólogos, Davi escreve este salmo no momento em que ele estava sendo duramente perseguido por Saul. Ele não podia estar em Jerusalém, ele não podia estar na cidade santa, e esta era a razão pela qual no verso 4 ele vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Como Davi não estava tendo a oportunidade de estar em Jerusalém, ele estava sentindo a falta do templo, a falta da presença de Deus. É bom lembrarmos que no Antigo Testamento, a presença de Deus estava relacionada com as tábuas da lei e a arca da aliança. Então no templo em Jerusalém, aonde estavam as tábuas da lei e a arca da aliança, ali estava a presença de Deus. Diferente agora da nossa geração e em Cristo Jesus, quando o Senhor Jesus vai nos dizer e nos ensinar que Ele está em busca de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Esta dúvida da mulher samaritana: aonde deve adorar? Em Gerizim ou em Jerusalém? Ele vai dizer: vai chegar um tempo que não é em Gerizim e nem em Jerusalém, mas que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí nós aprendemos que agora Cristo, a presença de Deus não está apenas em um lugar, mas a presença de Deus é manifesta nas nossas vidas quando nós caminhamos com Deus. E o nosso coração então se tornou esse altar, o templo, a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa jornada. Nós então somos o lugar da presença de Deus. E por isso nós aprendemos no mês de dezembro: o Emanuel é Deus conosco, mas o Espírito Santo de Deus é Deus em nós. Vamos agora no Salmo 27, ver o que Davi quer nos ensinar, meus irmãos, para que a gente possa, nesse ano que daqui a pouco vai nascer, daqui a 2 dias vai começar, nós olhamos para trás, avaliamos tantas coisas que Deus nos permitiu viver, e quando nós olhamos para frente, como ter um ano inabalável? Davi começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Imagina o coração de Davi agora, sendo perseguido por Saul, e ele já sabia que Deus o tinha ungido para ser o novo rei de Israel, mas Saul não aceitava isso e começou a persegui-lo. E Davi então começou a viver momentos desafiadores na sua jornada, momentos de medo, momentos em que o seu coração estava perturbado. E aí Davi começa esse salmo dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, então por que ter medo? E isso já começa nos chamando a atenção. Se o Senhor é a nossa luz, se o Senhor é a nossa salvação, nós não precisamos ter medo. O medo nos paralisa. O medo muitas vezes ele é importante na nossa jornada, mas o medo, quando ele toma conta da nossa mente, do nosso coração, ele nos paralisa, ele nos faz pessoas que de fato percam a utilidade da vida, da jornada. E aí Davi está nos ensinando: se o Senhor é a minha salvação, eu não preciso ter medo.
E aí no versículo 2 ele vai dizer: quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. E ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Aí ele chega no verso 4. E aqui agora, meus irmãos, a partir do verso 4, 5 e 6, é onde nós vamos meditar nessa noite. Como ter uma vida inabalável nesse ano que vai nascer. Como nós vamos poder permanecermos inabaláveis. E Davi começa no verso 4 dizendo o quê? A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, ou para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. A primeira coisa que Davi nos ensina, que se nós queremos ter um ano inabalável, esse deve ser o desejo do nosso coração. O desejo de buscar a presença de Deus, irmã Sirlene. Davi está dizendo: uma única coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que é estar na tua casa. Imagine ele agora, ele estava distante de Jerusalém, ele estava sendo perseguido, ele não poderia estar na casa de Deus, mas Davi tem um desejo sincero. Se nós queremos prevalecer, meus irmãos, nesse ano de 2025, a primeira coisa que nós precisamos aprender com Davi, sabe o que é, Cacá? É ter o desejo de buscar ao Senhor, é ter o desejo de estar na presença de Deus, é ter como principal desejo para o ano de 2025, estar, irmão Marquinhos, com o Senhor. E aí eu te pergunto, nas suas listas de pedidos para o Senhor, isso aqui já apareceu lá? Nas suas listas de desejos para o ano de 2025, Davi está nos ensinando, irmãos, algo muito importante. Ele não pediu assim: Senhor, acaba com os meus inimigos. Davi não pediu assim: Senhor, destrói todos aqueles que estão me perseguindo. Davi não pediu: Senhor, acaba com aqueles que estão lutando contra mim. Não! Davi pede a presença de Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Porque se nós estivermos na presença de Deus, aconteça o que acontecer, nós iremos prevalecer, meus irmãos. É disso que Davi está dizendo. A presença de Deus é mais importante do que a derrota dos inimigos. A presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa que poderia acontecer. E Davi então vai dizer: a única coisa que eu peço ao Senhor e o meu maior desejo é estar na tua casa, é estar na tua presença, é estar diante do Senhor. Davi, meus irmãos, como disse, ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele pede a presença, porque ele sabe, quando nós temos a presença de Deus, nós não precisamos de mais nada. Nos dias mais difíceis da nossa vida, nos momentos de maior inquietação, quando a gente vai na presença de Deus, o nosso coração se acalma. Quer ter um ano inabalável em 2025? Primeira coisa: Senhor, que eu possa estar na tua presença e contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. É isso que Davi está dizendo. Agora olha o verso 5, que interessante. Pois ali, na tua presença, o Senhor me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá, e em segurança numa rocha alta me colocará. Olha, meus irmãos, Davi está nos ensinando que se nós buscarmos a presença de Deus, olha o que vai acontecer conosco. O Senhor vai nos abrigar no dia da aflição. No dia em que o coração estiver aflito, no Senhor nós vamos ter abrigo.
e em seu santuário Ele vai nos esconder, e em segurança numa rocha alta Ele vai nos colocar. Ou seja, nós vamos ter do Senhor a segurança que nós vamos precisar para enfrentar os dias bons, os dias difíceis, os dias em que nós iremos enfrentar circunstâncias as mais diversas que como seres humanos nós enfrentamos. Davi está nos ensinando o quê? Quero ter um ano para prevalecer, quero prevalecer diante do Senhor. A primeira coisa é buscar a sua presença, porque quando eu estou na sua presença, eu vou encontrar abrigo para um coração aflito. Muitas vezes na nossa vida, a gente está fechando um ano e a gente olha para trás, a gente passou tantas circunstâncias, tantas coisas que nós vivenciamos, circunstâncias boas, alegres, mas a gente viveu também esse ano tantos dias difíceis, dias de aflição, dias em desespero, dia em que a gente olhava para um lado e olhava para o outro e dizia assim: Deus, e agora? Davi está dizendo que naquele dia em que a gente olha para um lado e olha para o outro, irmão Josimar, e diz assim: agora, na presença dele, o nosso coração aflito vai encontrar segurança. Na presença dele, o nosso coração inseguro vai encontrar um porto seguro. E é por isso que ele está dizendo: o Senhor vai nos dar segurança e vai nos colocar numa rocha alta. Quer prevalecer no ano de 2025? Presença do Senhor, busca pela presença de Deus, porque na presença de Deus nós vamos encontrar segurança, e nós vamos encontrar, sabe o que? Resposta para um coração aflito. Só que o texto não termina aí, a Bíblia é maravilhosa. E aí o verso 6 diz assim: então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam, e em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, e cantarei ao Senhor, ou cantarei e louvarei ao Senhor com música. Tem três coisas interessantes aqui. E o verso 6 ele começa dizendo assim: então manterei a minha cabeça, o quê? O quê, irmãos? Manterei a minha cabeça. Já notou que na hora da luta e da adversidade, a primeira coisa que acontece conosco é a gente baixar a nossa cabeça? Quando o problema chega, quando a adversidade chega, quando aquelas circunstâncias que nós não esperávamos passar, nós passamos a entrar nelas, e aquele turbilhão de coisas, e a primeira coisa que o inimigo da nossa vida quer fazer comigo e com você, sabe o que é? Baixar a nossa cabeça, e a gente ficar olhando apenas para o chão. Eu brinco sempre que é o espírito de galinha. Galinha que é assim, só olha para o chão, cisca para lá, cisca para cá, vai para um lado, vai para o outro e não resolve nada. Por quê? Porque só olha para o chão. Muitas vezes, quando nós estamos diante de lutas e adversidades, se nós não fizermos do Senhor o nosso refúgio, se nós não fizermos do Senhor o nosso porto seguro, sabe o que vai acontecer conosco? Nós iremos baixar a nossa cabeça, meus irmãos. E aí o diabo é mestre nisso. Ele quer que eu e você abaixe a cabeça, que a gente olhe somente para o chão. Sabe por quê? Porque o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando a gente eleva os nossos olhos, nós enxergamos que do céu vem o nosso socorro. Mas quando a gente olha só para o chão, galinha que é assim, né? Ela fica ciscando, e ela vai para lá, ela vem para cá, ela roda o dia inteiro naquele quadrado ali. Mas o Senhor diz que aqueles que esperam nele renovarão as suas forças. Como o quê? Você já viu águia olhando para o chão? Não, a águia olha para cima.
Mas quantas vezes na nossa jornada, se a gente não entender isso, quando eu busco a presença do Senhor, eu encontro um porto seguro. E quando eu encontro um porto seguro, sabe qual a primeira coisa que Ele faz comigo? Ele levanta a minha cabeça. Ele levanta a minha cabeça. Ele me leva a olhar para as coisas conforme Ele enxerga. E Ele nos faz: manterei a cabeça erguida. Meu irmão, quantas coisas este ano fez com que você estivesse de cabeça baixa? Quantas circunstâncias você viveu esse ano que a sua cabeça você baixou? Você em algum momento a tristeza, o desafio era tão grande que você baixou a sua cabeça. Meu irmão, em 2025, em nome de Jesus, busca no Senhor o refúgio e levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, esteja com a cabeça alta. Aquilo que o Senhor vai fazer contigo, Ele vai manter a sua cabeça erguida. É interessante que a primeira coisa que Satanás quer fazer com a gente é baixar a nossa cabeça. E ele diz assim: em seu santuário eu oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Sabe qual outra coisa que Davi está dizendo? Isso aqui é muito interessante. Quando a gente está passando por luta e adversidade, você já notou que normalmente a gente deixa de fazer aquelas coisas que a gente sempre faz para Deus? Eu vou entregar, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais participar ali da adoração, eu não vou mais me envolver com o ministério A, com B. Meu irmão, bota alguém no meu lugar. Davi está dizendo assim: o Senhor levanta a nossa cabeça e o Senhor vai nos levar para continuar a servir a Ele. E servir, olha o que diz o verso 6: em seu santuário oferecerei sacrifícios. Cabeça erguida, mas o serviço continua. Satanás não pode parar aquilo que Deus te mandou fazer. Satanás não pode parar aquilo que Deus te ordenou a fazer. Ele vai querer fazer de tudo para que você pare. Ele vai querer fazer de tudo para que você desanime. E Davi está dizendo: busque o Senhor, porque Ele vai no próximo ano, Ele vai manter a sua cabeça erguida, e Ele vai te dar condições para você continuar servindo a Ele, mesmo nos dias mais difíceis da jornada. E ele termina dizendo o seguinte: cantarei e louvarei ao Senhor com música. Ou seja, cabeça erguida, continuar servindo diante da adversidade. E não é servindo com tristeza não, é servir com alegria, cantar, exaltar e glorificar ao Senhor. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, é isso que o Senhor está nos ensinando. Nós queremos prevalecer no próximo ano. Então, primeira coisa, eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso buscar a presença de Deus. Segunda coisa, na presença de Deus eu vou encontrar uma rocha firme, e a minha aflição, ela vai ser colocada diante do Senhor. Ele vai me abrigar, e mais do que isso, Ele vai levantar a minha cabeça, Ele vai me dar condições para prosseguir, e eu vou continuar servindo a Ele com toda a alegria do meu coração. Davi continua falando, e ele vai falar, e ele ora: Senhor, ouve a minha oração. E o Senhor o responde. Mas é interessante que lá no verso 13 ele vai dizer assim: ainda assim, diante de todas estas circunstâncias, eu confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. E aí ele termina o 14 dizendo: espera pelo Senhor, seja valente e corajoso. Sim, espera pelo Senhor. Eu vou fazer uma coisa agora que a gente não gosta de fazer muito, né? Mas diz para o irmão que está do seu lado assim: espera pelo Senhor, seja valente e corajoso. Espera pelo Senhor. Davi está dizendo o seguinte:
nas nossas adversidades, para o ano que virá, em tudo aquilo que tem pela frente, ele diz assim: espera pelo Senhor. Agora, não espere apenas sentadinho, não. Não espere apenas deitadinho, não. Seja valente e corajoso. Mas ele termina dizendo: espera pelo Senhor. Sabe por quê? A nossa valentia, a nossa coragem sem a presença de Deus não nos leva a lugar nenhum. É Ele que vai nos dar a vitória. É Ele que vai cuidar da nossa vida. É Ele que vai cuidar da nossa jornada. Quer prevalecer nesse ano que vai começar? Hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração para compartilhar isso contigo. Como foi o seu ano? E como será o ano novo que virá? Quais são os planos que você tem diante de Deus? Quais são as coisas que você tem pensado em colocar diante do Senhor, meu irmão? Quando hoje nós paramos para meditar no Salmo 27, Davi está dizendo: busque a minha presença, tenha prazer na minha presença. Por mais desafiador que seja, uma coisa só deve ser o principal: o desejo de estar na presença de Deus. Porque na presença de Deus, o seu e o meu coração aflito vai se esconder na presença do Senhor. E em segurança Ele vai nos colocar sobre uma rocha firme. E mais do que isso, Ele vai levantar a nossa cabeça. E nós vamos continuar a servi-lo com alegria. E nós vamos continuar a exaltá-lo em todo o tempo. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como é que você chegou neste culto desta noite. Eu não sei como você chegou nesta 52ª semana desse ano. E talvez você está dizendo assim: pastor, eu estou acabado. Foram tantas lutas, foram tantas adversidades. Mas hoje o Senhor está lhe dizendo: levanta a tua cabeça, meu irmão. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Você não pode parar, não. Você não pode parar, não. Eu estou com você. Eu manterei você de cabeça erguida. É acima de tudo aquilo que te cerca. Sabe o que os inimigos querem contra nós, irmãos? Nos ver de cabeça baixa. O que o inimigo quer é te ver desanimado. O que o inimigo quer é te ver prostrado. O que o inimigo quer é que você entregue os pontos e diga: não tem mais jeito. Querido, a palavra final é do Senhor. E é Ele que está dizendo: eu lhe manterei a cabeça erguida. E no meu santuário você vai continuar servindo. E servindo, adorando. Um dia, irmãos, Paulo saiu para pregar. E o Senhor o levou para Macedônia. E ele estava em obediência ao Senhor. Ali ele orou por uma mulher, e aquela mulher foi livre de um espírito que a possuía. Fruto daquilo ele foi preso. Ele estava fazendo a vontade de Deus. E quando ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava passando por um momento muito desafiador. Ele agora estava sendo perseguido. Ele estava vivenciando algo terrível, a prisão. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que à meia-noite, ele e Silas, eles adoravam ao Senhor. Eles exaltavam ao Senhor. É isso aqui que Davi está dizendo. Nós cremos num Deus que mesmo nos dias mais desafiadores, Ele levanta a nossa cabeça. Ele nos diz: siga firme e me adore com alegria. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como você veio aqui hoje. Eu não sei como você chegou aqui na casa do Pai nesse dia. Mas talvez durante esses dias você tenha pensado: olha, esse meu ano foi terrível. Esse meu ano foi difícil demais. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa: você pode viver um 2025 totalmente diferente do que foi 24. Totalmente diferente. Mas tudo vai começar com as suas prioridades. E na verdade, prioridades não existe. Essa palavra não aceita plural.
prioridade. Colocar a Deus em primeiro lugar. Porque se a gente colocar a Deus em primeiro lugar, nós vamos encontrar uma rocha firme. Nós vamos encontrar meus irmãos. Acho tão interessante quando ele fala assim, sobre a aflição. Ele me abrigará nos tempos de aflição. Ele é aquele que cuida dos pardais. Ele é aquele que cuida de mim e de você. Curve a sua cabeça. Como você chegou aqui hoje? Como você chegou a esse tempo? Como é que está a sua jornada? Como é que estão as coisas? Pastor, eu tenho pensado em desistir. A minha vida não tem mais jeito. Mentira. Isso é mentira de Satanás. Ele é o pai da mentira. A sua vida tem jeito. E você vai viver algo extraordinário com o Senhor. Mas para isso é necessário começar a colocar Ele em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez esse foi um ano que você trabalhou em função das demais coisas. Talvez este ano você gastou muito tempo com as demais coisas. Mas o Senhor está dizendo a você: tenha no seu coração o mesmo desejo de Davi. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Eu quero estar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Porque ali na tua presença, o Senhor vai me abrigar nos meus dias de aflição. E no seu santuário o Senhor me esconderá em segurança. E o Senhor vai me colocar sobre uma rocha firme. E o Senhor vai me manter de cabeça erguida. E eu vou continuar te servindo com alegria. E eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Eu vou te exaltar. Mesmo nos dias mais difíceis da jornada. Eu queria te convidar agora a falar com o Senhor. Ore agora onde você está. Fale com Deus agora. Agradeça a Ele pelo ano que você está encerrando. Agradeça a Ele por esse tempo que Ele te permitiu viver. Agradeça pelo ano, as experiências que Ele permitiu você passar. Mas agora diz Ele: Senhor, eu quero ter um 2025 totalmente diferente. Eu quero ter um 2025 na Tua presença. Eu quero ter um 2025 diante do Senhor. Eu quero me esconder diante do Senhor. Esse ano eu vacilei. Esse ano eu tive em lugares que eu não deveria estar. Esse ano eu não gastei tempo com o Senhor. E em muitos momentos a aflição do meu coração, ela quis me dominar. Mas hoje o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Davi, num dos momentos mais desesperadores da sua vida, ele estava sendo perseguido, mas ele no Senhor, ele encontrou refúgio. Vamos adorar ao Senhor com essa canção e depois nós vamos orar juntos. Eu quero te convidar a consagrar a sua vida ao Senhor, para tudo aquilo que nós teremos nesse ano, que logo estará se iniciando. Adore ao Senhor em nome de Jesus.